Amigos da Ideia do Jogo, essa semana fui informado que fui obrigado a ouvir, né? Até gosto muito do programa de Tilemon, meu velho companheiro, amigo de muitos anos, e que tem um programa muito interessante de entrevistas no futebol, principalmente o futebol da Bahia, e soube que ele levou lá o deslumbrado Augusto Vasconcelos, diretor jurídico do Vitória. Deslumbrado porque parece que essa posição dele no Vitória deixou ele deslumbrado, né? Ele hoje fala como se fosse o presidente. É claro que o presidente tem uma grande responsabilidade, porque o que falta no Vitória hoje é liderança. E aparece Augusto, que é um falso líder, né? Porque não tem nenhuma estatura para liderar processo nenhum no Vitória, não tem história no clube, não tem nada, apenas encontrou um caminho para aproveitar o seu lado político, certo? Para tentar galgar postos na Bahia, né? Dizem que ele quer ser deputado e quer ser presidente do Vitória. Eu acho tudo isso legítimo, talvez os métodos não sejam os melhores, né? Mas eu acho tudo isso legítimo. Agora, eu só não admito, e aí estou mandando um recado para você, viu, Augusto? E se você quiser, posso lhe dizer pessoalmente, certo? Cuidado quando falar de mim, tá? Você, primeiro, me respeite, tá certo? Porque você não me conhece, certo? Segundo, eu quero lhe dizer que, sob a sua entrevista, você se ateve com relação a mim a dois assuntos. Primeiro é o caso de Edinho. E segundo é o caso do contrato de Argel. Vou começar pelo segundo, que é mais fácil de demonstrar que o que você disse no programa, você mentiu para Tilemon e mentiu para o público de Tilemon e para uma parte da torcida do Vitória que assiste o programa de Tilé. Certo? Você disse que o Vitória fez o contrato todo certinho e que todo contrato de rescisão trabalhista tem multa. É verdade. Só que é parcialmente verdadeiro o que você disse e você não foi a fundo. Até porque sua prática como advogado é muito pequena e lhe falta, às vezes, conhecimento para você falar. Eu, como não sou advogado, eu procuro me informar de advogados que têm prática, militância dentro do direito. Pessoas da minha confiança. E eu já tinha me expressado sobre isso, eu não preciso mais consultar de novo, certo? O que faltou nesse contrato, já comandado na sua gestão, tá certo? Foi a colocação no contrato do artigo 481 da CLT, sabe? Para o torcedor entender, e Tilemon, que silenciou, porque não tinha com certeza a informação, certo? O artigo 481 deveria estar constando no contrato de trabalho de Argel, para que, se as partes, Argel e Vitória, quisessem rescindir esse contrato antes do seu término, previsto para 31 de dezembro de 2017, certo? O Vitória, ao colocar essa cláusula desse artigo da CLT, ele ficava livre de pagar a multa que é estabelecida em lei, certo? A multa é 50% do saldo devedor do contrato. E o Vitória ficaria obrigado apenas a pagar a rescisão trabalhista. Ora, quanto mais tempo demorar Argel no cargo de treinador do Vitória, quanto mais longo for a sua permanência no cumprimento desse contrato, certo? Essa cláusula fica menos eficaz, porque a rescisão trabalhista passa a ser mais cara do que a multa. Mas como o Vitória pensou em mandar ele embora depois daquele jogo do Galícia, e por isso que eu trouxe à tona à baila este contrato, tá certo? O Vitória sabia que se mandasse embora, por não ter a cláusula 481, que é a cláusula de rescisão recíproca, não é?
de indenização, de rescisão recíproca, o que aconteceu? O Vitória teria que se pagar 50% do saldo do contrato. E aí, meu amigo, com esse salário abusivo e absurdo que vocês contrataram o treinador de R$255 mil, o Vitória ia pagar uma indenização naquele momento de mais de R$1 milhão. E a rescisão trabalhista, caso o artigo 481 da CLT estivesse previsto, certo? A rescisão ia dar 1/3 disso. Foi essa a observação que eu fiz e que você, desrespeitosamente, quis me desmentir. E ainda tentou me agredir, dizendo que eu não tenho o que fazer. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Augusto. Você é um menino de 35 anos, não é? Você não me conhece. Eu tenho 66 anos. Você tem ideia do meu currículo? Você sabe o que eu já fiz nessa vida? Sabe? Você sabe o que eu fiz como engenheiro nessa terra? Quantas fábricas no polo eu montei? Sabe? Qual foi minha atividade como engenheiro no polo? Tá certo? Você sabe? Você sabe o que eu construí no Vitória? Você sabe, não sabe? Você está sentado nele, né? Porque você só é torcedor do Vitória por causa da minha presença no Vitória. Porque basta pegar a sua idade de 35 anos e abater os 12 que eu estou fora do Vitória, você volta para 23 anos. Você deve ter uns 35 anos, um pouco mais, um pouco menos. 23 anos. 23 anos eu saí do Vitória. Se eu levei no Vitória 17... certo? Quando eu entrei no Vitória, você devia ter 5 a 6 anos. Portanto, se eu ganhei 13 títulos em 16 estaduais, 12 títulos em 16 estaduais, fui à final de brasileiro, transformei o Vitória no clube que é hoje, você é torcedor do Vitória por causa de mim, amigo. Então você devia me respeitar, sabe? Não ficar se utilizando dessa sua verborrea, tá certo? Certo? Para tentar me agredir, não me agrida, porque aí eu vou levar o negócio para o lado pessoal, eu não quero levar o negócio para o lado pessoal. Eu queria falar do diretor jurídico do Vitória, do incompetente diretor jurídico do Vitória, Augusto Vasconcelos, que fica aí pelas rádios, certo? A emitir opiniões sobre tudo. Você queria até falar de futebol nessa entrevista, depois você percebeu que Simvaldo não ia gostar. Eu soube agora que você quer comandar o processo da arena do Vitória. Tá certo? Mas você não é chefe não é diretor de patrimônio. O diretor de patrimônio é Milton Vilas Boas. E é você que vai comandar o negócio da arena. Que competência você tem para comandar a arena nenhuma? Ô Augusto, cuide do departamento jurídico do Vitória. E eu nunca ouvi falar, sabe, torcida, um diretor jurídico que fala tanto. Vocês nunca ouviram falar do diretor jurídico do Bahia, do Flamengo, do Vasco? Vocês ouvem falar deles, de manifestações e declarações deles? Mas do Vitória fala todo dia sobre tudo, certo? Culpa de Ivan de Almeida, né? Que não coloca esse rapazinho no lugar dele. E não toma conta do clube como deveria, né? Não aparece nas horas corretas. Quando o jurídico tiver que se manifestar, ele tem que se manifestar para o presidente, como um parecer interno, ele tem que dar nenhuma declaração pública, porque no fundo, certo, o meu querido amigo Augusto, ele só quer aparecer, né? Ele gosta do discurso, faz parte do trabalho dele como presidente do Sindicato dos Bancários, movimentar a classe, fazer greve, essas coisas todas, né? Eu quero saber se acabar o imposto sindical, do que é que o nosso amigo Augusto vai viver. Mas já tem o Vitória, né? Já tem o Vitória, já não é mais conselheiro, já tem uma remuneraçãozinha como diretor jurídico. Agora, Augusto, sobre Edinho, tá? Eu vou repetir o que eu já escrevi, já falei em outros áudios. Edinho, e também para você, Tilemon, que estranhou o Vitória tomar dinheiro emprestado na mão de um treinador. Não estranhe, não. Aliás, você não devia estranhar. Porque você sabe o que era o Vitória quando eu entrei. Certo? Então eu não tinha dinheiro de televisão, não tinha dinheiro para nada. Quem queria me ajudar era bem-vindo. E assim foi feito, Tilé. A confissão de dívida está assinada por mim, por Sejo, certo? Em 99 foi assinada a confissão de dívida, onde em troca dos $500 mil, e essa confissão de dívida está no processo, Augusto sabe, entre as poucas coisas que ele sabe isso, que ele já deve ter olhado o processo, ou então os advogados dele já mostraram a ele, certo?
Edinho recebeu e aceitou participação na venda de 4 jogadores. Ora, infelizmente, eu saí do Vitória em 2005, certo? Em 2004, vendeu-se o último jogador, que foi Fernando, e se quitou toda a dívida com esse rapaz, tá certo? Só que vocês não sabem que em 2012, eu já estava fora do Vitória há 7 anos, mudou-se o sistema do Vitória, e segundo os profissionais que estão dentro do Vitória hoje, se perdeu todo o arquivo do clube. Nós deixamos tudo lá. Tinha uma pasta lá com o nome Edinho, com toda a documentação. Agora, eu não posso pegar o documento do clube e levar para casa, certo? Esse rapaz entrou com ação contra o Vitória, para vocês terem ideia, em 2008. Eu saí em 2005. A partir daí, quem entra tem que cuidar da vida do clube. Eu estou vendo aí o nosso diretor jurídico fazer críticas ao departamento jurídico do Vitória antes dele. Uma falta de ética monstruosa, não é? Não é? Você nem se ele sabe o que é isso, certo? Se você entra, amigo, você tem que assumir o clube com os ônus e o bônus. Você tem o bônus, não é? 24 milhões em caixa. Ah, tem um passivo de 100 milhões? Claro que tem, certo? Tem um passivo trabalhista monstruoso? Claro que tem, certo? É lógico que deve ter, porque o Vitória, a partir do momento que o senhor Alex Portela assumiu o Vitória, mandou todo mundo receber tudo na justiça, certo? Você que entrou agora tem que assumir o ônus, tá certo? Desse monstro de passivo trabalhista que o Vitória tem, que faz o Vitória pagar, sei lá, 150, 200 mil todo mês num acordo, numa da junta de conciliação da Justiça do Trabalho, tá certo? Quando eu entrei no Vitória, viu que você tinha 6 anos, certo? O Vitória não tinha onde eu sentar, não tinha onde eu fazer xixi. Você tinha uma dívida trabalhista com um médico, Baraúna, que diziam que ia levar a toca, certo? Eu não fui para a mídia reclamar, nem dar entrevista demagógica, reclamando dos meus antecessores. E o Vitória já tinha 90 anos, não tinha patrimônio. O estádio era um entulho fechado, sabe? A segurança era de cachorros, e os alimentos eu ia buscar nos restaurantes no final do dia para dar aos cachorros, entendeu, Augusto? Então, quando você falar de mim, ou de minha equipe, certo? Você vai falar de mim também, você precisa limpar a boca, tá certo? Limpe a boca quando falar do cara que construiu o Vitória, que fez você ser torcedor do Vitória. Então, o caso de Edinho é um caso simples. Se o Vitória fosse um clube organizado, infelizmente, as gestões se sucedem, os incompetentes passam no Vitória também, ou os desinteressados, que é muito pior, tá certo? E você entrou, certo? Seja o meu vice-presidente, se colocou à disposição de vocês para ajudar em tudo. Deu todas as informações que nós deveríamos ter sido acionados em 2008, quando o Vitória foi ajuizado. E não fomos lá. E você não tem culpa, você não estava no clube, certo? Mas o clube é um só. O clube é o mesmo da época de meu pai, que jogou no Vitória há 5 anos, é o mesmo que hoje Ivan de Almeida e vocês assumiram. Nada de ficar olhando para trás e de ficar fazendo crítica para dizer que você é o fodão, desculpem o termo, tá certo? Fodão de quê? Vocês têm 4 meses, realizaram o quê pelo clube? Fizeram o quê pelo clube? Estão falando de passivo trabalhista e contrataram agora 16 jogadores, certo? A peso de ouro, que pelo menos 2/3 desses não presta para nada. E como vai ser a rescisão de trabalho desses jogadores, Augusto? Quantos vão para a Justiça do Trabalho? Não fale uma coisa que amanhã pode gerar um efeito bumerangue para você. E eu vou ficar vigilante, tá certo? O mal de vocês é esse, é que não respeitam as pessoas, tá certo? E ficam falando de pessoas que passaram no clube e deram muito de seu tempo, de sua vida, de sua capacidade. E eu sou o mais importante deles. Você goste ou não goste, entendeu, Augusto Vasconcelos? Vá se criar, menino. Você também comentou nessa entrevista a Tilemon de que está fazendo uma auditoria, certo? Eu entendi o seu recado. O seu problema sou eu, né? Eu sou a sua grande preocupação, né? Lhe fiz ser torcedor do Vitória em vez de você ser grato e eu ser seu ídolo como sou de muitos ou da maioria, tá certo? Você, como tem interesses pessoais,
encontrou em mim o seu grande obstáculo. Certo? Poderia até não ser, sabe? Mas você está mostrando que não tem um mínimo requisito para ser nada além do que lhe colocaram. Tá certo? E sobre essa auditoria, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu desafio você encontrar alguma coisa que desabone a minha conduta. Tá certo? Embora você não seja ético, certo? E você não é o primeiro que não é ético no Vitória. Eu, quando saí, eu descobri como os rubro-negros que me sucederam eram antiéticos. Você está dentro desse lugar comum, certo? Porque fazer uma auditoria de gestões passadas, que tem suas contas aprovadas, tá certo? É de respeitar o estatuto. Mas se você quiser fazer, a outra também que me sucedeu fez, certo? Você também pode fazer. Tá certo? Fazer uma auditoria de uma gestão que construiu Vitória todo sem dinheiro. Pode fazer. Certo? Agora, eu vou querer saber o resultado para lhe dar uma resposta à altura. Então, se prepare. Aliás, você falou muito do departamento jurídico do Vitória, que está com os advogados. Pois eu tenho aqui diálogos, viu? Eu tenho diálogos. Que eu posso transcrever, mas você sabe que eu não estou mentindo, de seu coordenador jurídico, o Gorducho, que eu vi na reunião, que eu esqueço o nome, certo? Eu vi diálogo dele dizendo que a auditoria é para impedir que eu volte ao clube. Bom, primeiro que eu continuo conselheiro, né? Embora você tenha agido de forma desleal comigo, certo? E até com o próprio presidente do conselho, que não era isso que Paulo Catarino queria, certo? E depois de eu ter minha posição de conselheiro vitalício restaurada pela justiça, certo? E ter um acordo com a antiga gestão de não ter mais recurso para dar um basta nesse processo vergonhoso contra a figura mais histórica do clube. Você gosta ou não gosta, porque os fatos não podem ser discutidos, não é? Eu quero lhe dizer que você, para o torcedor saber, de novo, que eu já falei sobre isso, que você, 2 meses depois da decisão da antiga gestão de não avançar com esse processo e deixar a decisão de primeira instância como definitiva, você tomou a iniciativa, certo? Isolada, certo? De entrar com uma apelação, uma tentativa, né? Porque eu tenho certeza que a justiça não vai conhecer, porque ela vai em contraponto à decisão do clube na direção contrária. Quer dizer, mas você está tentando me tirar do conselho do Vitória. Então você está levando a coisa comigo para o lado pessoal e eu lamento muito que você esteja caminhando nessa direção, tá?